Imagine descobrir que alguém fez um trabalho espiritual contra você, um nome enterrado, uma oferenda numa encruzilhada, uma vela acesa em sua direção. Agora pense, quantas vezes sua vida travou, portas se fecharam, a saúde piorou ou os conflitos familiares aumentaram, tudo sem explicação lógica. E se por trás de tudo isso houvesse uma ação espiritual maligna? E mais ainda, e se a Bíblia já tivesse alertado sobre isso, oferecendo não só a verdade, mas também a proteção? Você já sentiu que algo invisível tem te impedido de avançar? Já desconfiou que alguém possa ter inveja ou tenha feito algo para te derrubar? Você acredita que palavras lançadas têm poder espiritual? Sim, sim e sim. A palavra de Deus é clara. O mundo espiritual é real, e nem todos os que operam nele estão do lado da luz. Existem forças ocultas atuando contra os filhos de Deus, mas também existe um poder muito maior, o poder do Altíssimo, que protege, liberta e restaura. Se você está passando por lutas espirituais, esse vídeo é para você. A resposta que você precisa pode estar a poucos versículos de distância. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta. Nada pode contra o ungido de Deus. Porque no final deste vídeo, você vai conhecer uma revelação que pode mudar completamente sua vida espiritual. E a última verdade será a mais poderosa de todas. Vamos juntos. Na realidade brasileira, é comum ouvir expressões como fulano está com feitiço, fizeram um trabalho para ele, essa doença é espiritual. Em muitas regiões, a prática de rituais, oferendas, benzimentos e invocações é parte do cotidiano. E o que mais assusta é que muitas vezes quem recorre a essas práticas o faz para atacar alguém, movido por inveja, ciúme, raiva ou desejo de controle. A Bíblia chama isso de feitiçaria, encantamento e obras das trevas. Em Deuteronômio 18:10-12, Deus dá uma ordem clara ao povo de Israel. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Agora pense comigo. Se Deus considera essas práticas abomináveis, como Ele olha para quem usa isso contra o próximo? E mais, como Ele protege aqueles que são alvos desses ataques? Talvez você esteja ouvindo isso com um aperto no peito, lembrando de situações que viveu, gente da sua própria família, do seu trabalho ou até amigos que mudaram de comportamento, te lançaram palavras pesadas ou simplesmente desejaram o seu mal. Mas saiba, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Essa é uma promessa do Eterno. Mas atenção, para que essa promessa se cumpra, é necessário andar na luz. A proteção de Deus não é um amuleto. Não basta apenas ouvir falar dele ou citar versículos como frases prontas. É preciso viver debaixo da autoridade do Altíssimo. E é aqui que muitas pessoas falham, quando descobrem que foram vítimas de uma macumba ou trabalho espiritual, entram em pânico, correm para rituais, simpatias ou buscam poderes alternativos para se proteger. Mas isso só aprofunda a ferida espiritual. A única cura verdadeira está em Yahu, o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra. Foi ele quem derrotou o Faraó, quem destruiu os altares de Baal, quem expôs os falsos profetas no Monte Carmelo e quem deu autoridade a Yahushua HaMashiach para expulsar demônios e libertar os oprimidos. O Salmo 91 descreve a proteção espiritual daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Veja o que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Você acredita nisso?
Vamos imaginar um exemplo bem próximo da realidade. João, um homem simples do interior, começou a enfrentar uma sequência estranha de problemas. O comércio não ia para frente, os filhos adoeceram sem diagnóstico preciso e o casamento quase acabou. Até que um conhecido disse: "Isso é coisa feita. Jogaram macumba para você." João, mesmo assustado, se voltou para a palavra. Jejuou, orou e buscou viver em santidade. Em pouco tempo tudo mudou. As vendas voltaram, os filhos se recuperaram e a paz voltou para o lar. Por quê? Porque nenhum feitiço prevalece contra um coração que pertence a Deus. E você, como tem reagido quando o mal tenta tocar sua vida? Tem buscado a resposta na Bíblia ou se deixado levar pelo medo? Se você já ouviu dizer que foi vítima de um trabalho ou suspeita de algo espiritual negativo ao seu redor, não entre em desespero. Não recorra a outros poderes. A autoridade que vence todas as trevas está no nome de Yahushua, o Messias. Foi ele quem declarou: "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." Lucas 10:19. Você crê nessa autoridade? Escreva aí nos comentários: "Minha vida está nas mãos do Altíssimo." Isso é mais que uma frase, é uma declaração de fé que resiste a qualquer obra maligna. Se você está assistindo até aqui, é porque algo dentro de você sente que esse tema é real e urgente, e é mesmo. As Escrituras não tratam isso como superstição, mas como um conflito espiritual verdadeiro entre a luz e as trevas, entre o Santo de Israel e os espíritos das trevas que agem para matar, roubar e destruir. Compartilhe este vídeo com alguém que está sofrendo ataques espirituais, que se sente oprimido, confuso, travado. Pode ser que essa palavra seja a resposta que essa pessoa tanto orava para encontrar. E prepare o coração, porque na continuação vamos expor mais profundamente como a Bíblia trata quem pratica esses atos e o que acontece com quem recorre a feitiços e encantamentos. A verdade que vem a seguir vai abrir seus olhos. Talvez agora você esteja se perguntando: mas e quem faz essas coisas? O que acontece com a pessoa que lança feitiços ou tenta manipular o espiritual para o mal de alguém? Essa é uma das questões mais sérias e pouco comentadas. A verdade é que a Bíblia não apenas condena essas práticas, mas declara juízo espiritual sobre aqueles que se envolvem nelas. Quem pratica feitiçaria, bruxaria, encantamento ou invocação de mortos está, segundo as Escrituras, se aliando diretamente ao reino das trevas. No livro de Gálatas 5:19-21, o apóstolo Paulo lista as obras da carne, e entre elas está a feitiçaria. As obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você percebe o peso disso? Não estamos falando apenas de algo errado ou perigoso, estamos falando de condenação eterna. Não é exagero, é palavra direta da Bíblia. Quem se envolve com feitiço, ainda que diga estar fazendo o bem, está se afastando de Deus e se aproximando de uma condenação que pode durar para sempre. E isso inclui também quem busca esse tipo de ajuda. Porque, infelizmente, tem pessoas que não praticam diretamente, mas contratam, mandam fazer ou pedem rituais para atrair alguém, separar casais, vencer causas judiciais ou ganhar dinheiro fácil. Acham que estão apenas buscando uma solução, mas, na verdade, estão entrando em aliança com o reino das trevas. E o pior, em muitos casos, isso volta contra elas mesmas. A Bíblia nos alerta em Provérbios 26:27. O que faz uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Ou seja, quem cava armadilha para o outro acaba caindo nela. E isso não é só figura de linguagem. Há muitos testemunhos reais, talvez até você conheça, de pessoas que pagaram para fazer algo contra alguém e depois viram sua própria vida desmoronar.
Doença, miséria, solidão, confusão mental, filhos rebeldes. É a colheita espiritual do mal que plantaram. Agora imagine o seguinte cenário. Uma mulher chamada Sílvia, desesperada porque o marido havia a deixado por outra. Ao invés de orar, buscar a Deus e restaurar sua vida, ela procurou uma mãe de santo para fazer um trabalho de amarração. No começo, até parecia que estava dando certo. O homem voltou. Mas semanas depois, ele ficou agressivo, desempregado, e a vida do casal virou um inferno. Resultado: Sílvia se viu sozinha, doente e com uma dívida espiritual que nenhum ritual foi capaz de desfazer. Foi só quando ela se entregou a Deus de verdade, rasgando todos os objetos ocultos e se arrependendo com lágrimas, que a paz começou a retornar. Se você já procurou esse tipo de ajuda no passado, ainda há tempo para se libertar. O arrependimento sincero diante de Yahu tem poder para apagar o passado e transformar o futuro. Yahushua disse em João 8,36: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora me diga, existe liberdade maior do que essa? Liberdade da culpa, das trevas, da opressão? Não existe, mas também é necessário entender uma verdade espiritual importante: a legalidade. O que isso significa? Que o mundo espiritual opera por princípios. Quando alguém dá acesso ao inimigo, seja por meio de feitiçaria, idolatria ou práticas ocultas, esse inimigo entra. Não porque é mais forte, mas porque a pessoa abriu uma brecha. Por isso, precisamos fechar essas portas. Como? Reconhecendo o erro, renunciando com a boca, desfazendo qualquer objeto, aliança ou prática oculta, buscando consagração a Deus pela oração, jejum e leitura da palavra. Muitas vezes, a libertação só vem depois de um processo intenso de busca e entrega total. E é aí que vemos o poder de Yahu agindo, porque ele não rejeita um coração quebrantado. Está escrito no Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Você crê que ainda há salvação para quem se envolveu com as trevas? Comenta aí. Deus é misericordioso para perdoar e libertar. Mas atenção, essa mensagem não é apenas para quem praticou feitiçaria. É também para quem carrega marcas espirituais de alguém que foi vítima. Sim, muitas pessoas foram atingidas por trabalhos espirituais, maldições lançadas, palavras carregadas de ódio, mas não sabem que podem renunciar isso pela fé. É o que diz Números 23:23. Contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Isso é poderoso. Se você está debaixo da aliança com Deus, não há feitiço que possa te destruir. O inimigo pode tentar, mas ele será envergonhado. Por isso, declare em voz alta: eu pertenço ao Altíssimo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E agora, uma pergunta para você refletir com sinceridade. Será que existe alguma área da sua vida onde você deu espaço ao oculto? Algum objeto, música, prática, série, hábito ou crença que abre brecha para a atuação do inimigo? Não ignore isso. O Espírito de Deus revela o que precisa ser abandonado. Muitas pessoas pensam que assistir ou ouvir certas coisas não tem problema, mas o espiritual entra pelos olhos e ouvidos. O que alimenta a alma atrai espíritos. Então vigie. Se desfaça de tudo que carrega símbolo de morte, feitiço, entidades ou proteções espirituais que não vêm de Deus. Não precisamos de patuás, óleos gregos, sal grosso, guias ou ervas para afastar o mal. Só precisamos do nome que está acima de todo nome, Yahushua HaMashiach, o Messias. Ele venceu a morte, humilhou os principados e potestades e deu autoridade àqueles que creem para vencer toda a ação maligna. É por isso que, se você anda com Deus, você não precisa temer macumba, feitiço ou inveja, mas precisa viver em santidade. Se você chegou até aqui, comenta:
quem está em Cristo é nova criatura. E fique com o coração aberto, porque na continuação vamos revelar como agir quando se descobre que alguém fez um trabalho espiritual contra você. Qual a conduta bíblica, como reagir, como orar e como garantir que o mal seja quebrado. A próxima revelação vai te dar autoridade para vencer qualquer laço do inimigo. Talvez você esteja aqui porque descobriu que alguém fez um trabalho contra a sua vida. Talvez você sentiu algo estranho, teve sonhos pesados, dores repentinas, confusão mental, ou começou a perceber que tudo começou a dar errado de uma hora para outra. Seu casamento, suas finanças, sua saúde, tudo desmoronando sem motivo aparente. E dentro de você, uma voz te dizia: isso não é normal. Tem algo espiritual acontecendo. Então, o que fazer? Qual é a reação correta, segundo a Bíblia, quando nos deparamos com a ação do mal lançada contra nós? A primeira resposta é: não revidar com o mal. Não é pagando com a mesma moeda que se vence a escuridão. A vitória vem da luz. Está escrito em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Muita gente, quando descobre que foi vítima de feitiço, pensa logo em devolver na mesma moeda. Mas isso só aumenta a prisão espiritual. A resposta bíblica é orar, clamar, se consagrar e invocar a justiça do Altíssimo. Não somos vingadores, somos filhos da luz. Yahu é um Deus de justiça. Ele vê o que está oculto, ouve o que é dito às escondidas e sonda o coração dos homens. Por isso, em vez de alimentar ódio ou medo, o melhor que você pode fazer é buscar o Eterno com toda a sua força. É no altar da oração que as correntes se quebram. É no jejum e na santidade que os laços são desfeitos. Quer saber como orar quando você sente que está sendo atacado espiritualmente? Ore assim: Yahu Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu clamo pelo teu poder agora. Todo o mal lançado contra mim, toda obra de feitiçaria, magia negra, encantamento ou palavras malditas, eu anulo agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Todo espírito enviado para destruir minha casa, minha saúde, meu casamento, minha paz, eu declaro sem força, sem legalidade e ordeno: saia em nome de Yahushua HaMashiach. Que toda maldição se transforme em bênção e que toda escuridão fuja diante da tua luz. Amém. Essa oração simples, feita com fé, pode abalar as fortalezas do inferno, porque não é a complexidade das palavras que move o céu, é a sinceridade do coração. Se você está sentindo que essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: a minha vitória vem do Senhor. Vamos formar uma corrente de fé juntos, mas não basta apenas orar. É preciso tomar atitudes práticas. Por exemplo, rompa qualquer aliança espiritual com o oculto. Se há na sua casa objetos consagrados, imagens, incensos, guias, livros de rituais, talismãs ou qualquer coisa que represente ligação com as trevas, desfaça-se disso imediatamente. Não tenha medo de jogar fora, queimar, limpar a casa espiritualmente. Muitos crentes oram, mas mantêm objetos que servem como ponto de contato para espíritos atuarem. Não brinque com isso. A palavra é clara em Deuteronômio 7:26. Não meterás, pois, abominação alguma em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, assim como ela. Abominá-la-ás totalmente, e de todo a detestarás, pois é amaldiçoada. Portanto, limpe a casa, limpe sua vida, limpe seus pensamentos, santifique-se, e não se esqueça de uma arma poderosíssima, o louvor. Sim, o louvor tem o poder de quebrar correntes. Quando Paulo e Silas estavam presos injustamente, amarrados em correntes e sem saída, o que eles fizeram? Oraram e louvaram. E sabe o que aconteceu? Um terremoto sacudiu as cadeias, as portas se abriram e eles foram livres. Atos 16, 25, 26. O louvor libera o sobrenatural.
Experimente louvar a Deus, mesmo em meio ao ataque. Louve com autoridade, com fervor, com gratidão. Você verá o inferno estremecer. Mas talvez você esteja se perguntando, e se ainda assim a opressão continuar? É hora de buscar libertação com irmãos em fé. Yahu não nos chamou para sermos guerreiros solitários. A comunhão fortalece, a oração coletiva tem poder. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Procure uma pessoa séria que teme a Deus para orar com você. Não aceite qualquer imposição de mãos. Há muita mistura por aí. Mas quando duas ou mais pessoas se unem em nome de Yahushua, há respaldo espiritual. E lembre-se, o nome de Yahushua é a autoridade máxima. Esse nome expulsa demônios, quebra maldições, traz vida onde há morte. Quando você o invoca com fé, os céus se movem. Filipenses 2,10 declara: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Você tem essa autoridade. Você não precisa temer macumba, feitiço, olho gordo, inveja, nem nenhuma força maligna. Quem está em aliança com Yahu está debaixo da proteção do Altíssimo. Se você crê, escreva aí nos comentários: debaixo das asas do Altíssimo estou seguro. E para encerrar, ouça essa verdade: ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Foi isso que o falso profeta Balaão descobriu quando tentaram pagar para ele amaldiçoar o povo de Deus. Ele respondeu: eis que recebi ordem de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Números 23:20. Se Deus te abençoou, não há trabalho feito, despacho, oferenda, encantamento ou ritual que possa parar o que o céu decretou. Você é intocável quando anda em retidão e fé. Mas a escolha é sua. Você quer viver com medo, dependendo de benzimento, patuá, amuleto? Ou quer viver debaixo da cobertura do Eterno, cheio de autoridade espiritual, andando em luz? Hoje é dia de decisão. Se você quer romper com todo o passado espiritual de opressão, comenta agora: eu rompo com todo o mal e sou livre em nome de Yahushua. E não guarde essa palavra só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja sofrendo ataques espirituais, sentindo peso, tendo sonhos ruins ou já foi vítima de feitiçaria. Isso pode ser o início de uma libertação profunda na vida dela. Curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Comente sua experiência, sua dúvida ou seu testemunho. Eu quero saber o que você pensa. E se ainda não se inscreveu, aperta esse botão agora mesmo, porque vídeos como esse têm impactado vidas, e o próximo pode ser ainda mais forte. Na tela final, você verá outros temas poderosos sobre libertação e proteção espiritual. Assista agora mesmo e fortaleça sua alma com a verdade que liberta. Até o próximo vídeo.